Sistema urinário. O sistema urinário é composto pelo rim, ureteres, bexiga e uretra. Como vemos aqui, os rins, demonstrado nessa imagem, situam-se em posição retroperitoneal nos sulcos paravertebrais e, para que tenham sido apresentados desta forma, foram retirados todos os tecidos adiposos que circundam o rim, uma vez que o rim ele é envolto em uma gordura perirenal, como aqui demonstrado, e situa-se, como vemos aqui, em posição retroperitoneal. O rim direito, normalmente é algo inferior ao rim esquerdo e tem funções de grande importância, os dois rins, como remoção do excesso de água, os eletrólitos, eliminação dos produtos de catabolismo e a importante manutenção do equilíbrio ácido-básico. Os rins apresentam esse formato, como falamos, em posição retroperitoneal, com as chamados polos superior, o qual se relacionam com as glândulas adrenais ou suprarrenais, o polo inferior, o bordo lateral, o bordo medial, onde iremos então observar a presença do hilo renal. Além disso, temos a face anterior e a face posterior do rim. Em relação à face posterior, vemos aqui que elas irão se relacionar com os músculos que formam a parede posterior do abdômen, como o músculo psoas maior e o músculo quadrado lombar. Na face anterior do rim direito, vemos então uma íntima relação com o duodeno e posteriormente teremos o ângulo esplênico do cólon, além da raiz do mesocólon transverso e o pâncreas aqui situado. Como dissemos, os rins são envoltos por uma cápsula adiposa contida dentro de um fáscia renal. Eles apresentam-se envoltos por uma cápsula fibrosa, aqui demonstrada, e vemos então aqui a presença do chamado hilo renal. O hilo renal, na verdade, ele irá entrar pelo bordo medial, ocupando parte do chamado seio renal, que é uma espécie de cavidade no interior do rim. Dentro do seio renal, nós então iremos observar a presença do sistema coletor. Na verdade, os rins se dividem em parênquima renal e o sistema coletor. O parênquima renal, por seu turno, apresenta duas camadas, uma parte mais externa, a chamada córtex ou zona glomerular, e uma camada mais interna, denominada como medula, onde aqui nós observamos, e que é formada pela presença dos chamados túbulos coletores, os quais irão, em última análise, despejar o conteúdo produzido de urina no interior do sistema coletor através de protuberâncias descritas como papilas. O sistema coletor, por seu turno, ele é estruturado em cálices menores, conforme aqui demonstrados, em número de 7 a 14, os quais irão se unir para formar os cálices maiores, em número de 2 a 5, os quais finalmente irão convergir para uma estrutura maior denominada como pelve renal. A pelve renal, então, irá posteriormente se estreitar, dando origem à extremidade superior do ureter. Os rins são irrigados pelas artérias renais, ramos diretos da aorta, com algumas artérias segmentares em número de 3 a 5. A drenagem venosa dos rins ocorre através das veias renais, que irão desembocar na veia cava inferior. A drenagem linfática dos rins irá então acompanhar os elementos do pedículo renal, como a artéria
e a veia renal e drenando posteriormente para os linfonodos paraórticos. A inervação renal, de origem autonômica, é formada em torno do chamado plexo renal, que irá circundar os elementos do hilo renal, tendo a sua origem simpática através da cadeia simpática, lateralmente à coluna, e seus ramos parasimpáticos oriundos do nervo vago. Os ureteres são dutos musculares de musculatura lisa e parede espessa, conforme aqui demonstrados, que irão trazer a urina da pelve renal até a sua entrada na parede posterior da bexiga. Ele apresenta ondas peristálticas e irá correr anteriormente à face anterior do músculo psoas maior, cruzando os vasos ilíacos, próximo à sua subdivisão em vasos ilíacos internos e externos. Os rins apresentam como relação superior as glândulas suprarrenais ou adrenais. Essas glândulas elas são também situadas no interior da cápsula adiposa do rim e são glândulas de grande importância na fisiologia do organismo. As glândulas suprarrenais apresentam duas camadas de origem embriológica distinta: a córtex, externamente, e a medula, internamente. A córtex é responsável pela produção de hormônios importantes, como o cortisol e hormônios esteroides, enquanto a medula é responsável pela produção de adrenalina e noradrenalina. Nessa imagem, vemos então a demonstração de como acessar o rim em sua posição retroperitoneal mediante a incisão do peritônio junto à goteira parietocólica esquerda e liberação do ângulo esplênico. As adrenais são irrigadas pelas artérias, são ricamente irrigadas através de 3 pedículos, que são os pedículos superiores, ramo das artérias frênicas, pedículos médios, ramo da aorta, e pedículos inferiores, ramo da artéria renal. As veias irão drenar para a veia cava inferior e para a veia renal. A bexiga é um reservatório muscular distensível situado na cavidade pélvica, que tem como função o armazenamento e a eliminação da urina. Vemos aqui a sua posição em relação ao peritônio, a qual irá recobrir apenas o seu fundo, permanecendo o restante da bexiga em posição extraperitoneal. Vale a pena chamar a atenção para a relação da face anterior da bexiga com o púbis, fator importante na possibilidade de rupturas traumáticas em caso de fraturas do púbis. A bexiga tem as seguintes porções: o fundo, o corpo, o trígono e o colo. O trígono é a região definida entre os 2 meatos ureterais e o colo, onde se inicia a uretra, conforme aqui demonstrado. Observando novamente a posição superior do peritônio, recobrindo apenas o fundo da bexiga. No homem, vemos então que este colo da bexiga estará em relação direta com a glândula da próstata, sobre a qual irá se situar o colo vesical. As paredes da bexiga são formadas pelo chamado músculo detrusor, que é um músculo liso, e um aspecto anatômico de grande importância é a presença, junto ao colo da bexiga, de um espessamento deste detrusor, que é descrito como esfíncter interno da bexiga. Esse esfíncter interno é de grande importância na medida em que ele será o responsável pela principal pressão de repouso que manterá a oclusão do colo vesical.
A irrigação arterial da bexiga se dará através das artérias vesicais superiores e inferiores, que são ramos da artéria ilíaca interna, enquanto a drenagem venosa ampla irá circundar a bexiga e drenar para as veias ilíacas internas. A drenagem linfática da bexiga irá, portanto, acompanhar os vasos ilíacos e, posteriormente, os linfonodos paraórticos. A uretra masculina é uma uretra longa, é um longo tubo muscular e pode ser separado em 3 porções distintas: a uretra prostática, a uretra peniana, longa, e uma região mais frágil descrita como uretra membranosa, que é onde iremos observar, na maior parte dos casos, o trauma, a ruptura traumática, especialmente em decorrente de trauma sobre a região pubiana. Então, a uretra masculina divide-se em uretra prostática, membranosa e uretra peniana ou uretra esponjosa. Vemos aqui numa outra apresentação a uretra peniana, a uretra membranosa, situada logo abaixo do diafragma urogenital, e a uretra prostática. Em relação à uretra feminina, ela apresenta-se bastante mais curta do que a uretra masculina, em torno de 4 centímetros apenas, apresentando uma íntima relação com a parede anterior da vagina. Assim como no homem, a uretra feminina também irá cruzar o diafragma urogenital e irá abrir-se no vestíbulo vaginal através do meato uretral externo.